Hoje nós vamos falar sobre a minha expectativa pela série Fairy Tail A Quest dos 100 anos que vai lançar agora em julho. Para quem está acompanhando o canal tá vendo que eu estou fazendo alguns vídeos especiais. Hoje eu vou explicar um pouquinho melhor do porquê eu estou fazendo isso, mas vamos falar sobre as expectativas. Será que vai mudar alguma coisa? Será que não vai mudar? Eu já vou dizer aqui de antemão que eu não estou lendo um mangá, porque a JBC não lança, então eu não estou acompanhando. Eu só estou relendo a fase clássica e eu vou acompanhar o anime junto com vocês, para quem também não leu o mangá. Então eu não sei nada do que está acontecendo. Mas antes de falar sobre isso, também deixa o like, se inscreva no canal, porque é muito importante. A gente está chegando a 1000 inscritos, eu não sei se a gente já chegou até ao lançamento desse vídeo, porque eu estou fazendo um pouco antecipadamente, mas já saiu alguns vídeos interessantes sobre Fairy Tail, né? Saiu um especial falando sobre como Fairy Tail foi criado, saiu também um guia para vocês saberem quais são os episódios filler, quais são os arcos, quais são os volumes do mangá, então esse vídeo ficou bem legal e bem informativo, e talvez tenha saído mais algum que eu não sei se eu gravei, mas enfim, vamos falar hoje sobre as minhas expectativas. Mas antes disso eu quero falar por que eu fiz esses vídeos, né? Pra quem acompanha o canal sabe que eu critico muito o anime, eu falo muito mal às vezes de alguma obra e eu estou falando de Fairy Tail. Então vocês podem pensar assim, por que vocês estão falando de uma obra que é tão ruim? Eu sei que tem muita gente que não gosta, eu sei que tem muita gente que ama, e Fairy Tail, ele fez parte da minha adolescência, eu vi nascer Fairy Tail, do volume 1 ao volume 63, eu vi todos os episódios do anime, então Fairy Tail foi importante para mim. Eu reconheço que ele tem muita coisa ruim, o autor Hiro Mashima, ele reconhece que tem muita coisa ruim, inclusive ele fala em um dos volumes que ele erra em algumas cenas, então muita gente fala, ele errou em tal coisa, ele sabe que ele errou e ele mesmo admite. E também temos algumas informações legais que ele também passa no pós-fácil, que complementa a obra, que também quem só vê o anime não vai saber. Então está sendo uma experiência bem legal reler a obra, e eu posso dizer para vocês que eu tô gostando de Fairy Tail de uma forma diferente do passado, né? Eu acho também ainda que tem muita coisa ruim, mas a mensagem que Fairy Tail passa é uma coisa que eu não percebia na época, e hoje eu acabo meio que refletindo sobre isso e sobre outros animes também. Recentemente tivemos uma declaração do George Lucas, né, criador de Star Wars, onde ele falou que ele criou Star Wars para passar esperanças a crianças de 12 anos, né, porque estava tendo a guerra no Vietnã, eu acho, e ele meio que criou Star Wars por causa disso, né, passar uma mensagem de esperança. E olha, eu sou fã de Star Wars, eu posso falar muito bem para vocês que tem muita falha, tem muito buraco nas histórias, porque cada hora vai criando coisa nova, né, então é algo normal. Só que a mensagem é clara e ela tá lá em todos os momentos. E lendo Fairy Tail agora, isso é uma coisa que eu posso falar claramente para vocês com tranquilidade. A mensagem que o Hiro Mashima ele quer passar com o Fairy Tail, com a guilda e com os personagens está clara desde o princípio. E isso é algo que eu acho que se perdeu no meio dos animes, principalmente hoje em dia. Ele fala muito sobre a amizade, até tem o meme do poder da amizade, eu vou falar um pouco sobre isso depois, mas ele fala muito sobre a amizade, fala muito sobre o que é Fairy Tail, unir pessoas, ser um grupo de pessoas unidas em um propósito maior. O que é a amizade deles? É algo que um unindo o outro faz algo maior, é até um poder, né? Tem um poder lá que dois magos que são bem poderosos, se eles estiverem em plena sincronia, ele consegue aumentar seus poderes. Então, Fairy Tail vai ter essa mensagem clara de, olha, você não pode andar sozinho, você tem que ter pessoas, tem que ter companheiros ao seu lado, você tem que ter esse apoio, seja numa guilda, que seja, sei lá, a família de alguém, ou seja, nas pessoas ao seu lado. Isso é uma mensagem bonita que você vê em todos os arcos. Tá, mas Fairy Tail, ele é um shonen de luta, né? Ele tem lutas exageradas, ele tem poderes que é criado do nada. Só que quando a gente vê o contexto, isso é uma coisa bem legal que eu vi recentemente também lendo. O Natsu, ele não é um protagonista burro. O Natsu é um protagonista bem inteligente comparado aos outros. Ele cria vários planos coerentes, e isso é engraçado, ele cria vários planos coerentes para vencer o vilão. Não é algo que surge do nada. Os poderes talvez surgem do nada, mas até chegar nessa construção, ele faz sentido. Eu tava vendo a luta dele com o Zeref, né? Com o Zeref não, perdão. Com o Jelal, né? O amigo de infância da Erza. E ele tem o plano na hora. Ele vê e fala, você não quer que eu destrua esse prédio? Então eu vou destruir ele. E ele começa a atacar a torre, na verdade, para começar a criar um caos maior e assim danificar o projeto do Jelal. Então, se você pega também a luta anterior contra a Phantom Lord, ele também pensa, na Phantom Lord não, no arco do Grey, que ele pega e vira a torre do lado, assim, para não criar luz. Isso é um plano do Natsu. Ele não é um protagonista burro, ele é idiota.
você vê ele com várias cenas engraçadas, e isso também é um fato que o Hiro Mashima deixa claro. Ele queria e ele fala que fez um mangá meio que de paródia, então ele coloca mais cenas de comédia do que cenas sérias. Tem um volume do mangá que eu não vou saber dizer qual é, que ele fala nos pós-fácil que tinha uma cena que ele planejou ela tensa, séria, só que ele desistiu e ele quis fazer algo mais cômico por causa do personagem. Eu não lembro se era o arco da Lucy ou se era um outro personagem. Mas ele fala claramente que ele queria deixar algo mais cômico, mais leve, porque essa era a mensagem do mangá. Então quando a gente vê arcos sérios, se a gente pega mangá hoje em dia, né, Jujutsu Kaisen, por exemplo, Chainsaw Man, ele tem mensagens mais sérias, Chainsaw Man até tem cenas mais cômicas, mas esses outros mangá, eles são mais sérios por natureza. E essa era a coisa que o Hiro Mashima estava correndo por fora. Então, se a gente pega Fairy Tail como uma construção, ele é o quê? Ele é um mangá paródia, entre aspas, de um shonen de luta sério. E ele tenta fazer isso o melhor possível e fracassa algumas vezes. Mas essa é a ideia de Fairy Tail. O que eu espero dessa nova temporada? Que continue a mesma coisa. Porque se ele tem essa mensagem tão clara na cabeça dele, se é isso que ele quer fazer, não tem por que ele mudar. Aí a gente pode até pensar, pô, vai ter muitas cenas ruins igual teve na primeira. Sim, e aí eu posso usar o exemplo de Star Wars, igual eu falei. Star Wars tem muita coisa incoerente, tem muita coisa que as pessoas não gostam. Por exemplo, o Stormtrooper que atira e não acerta ninguém. Só que isso faz parte do que é Star Wars, né? E eu acho que a amizade, esse poder da amizade que as pessoas falam em Fairy Tail, ele faz parte da obra. Ele é o poder que une as pessoas e faz tudo acontecer. Esse seria a personificação da ideia do Hiro Mashima em tela. Então, assim, se eu não gosto disso, se você não gosta disso, é melhor a gente nem assistir, porque assistir e criticar porque vai existir. O que a gente pode fazer? É ver o lado bom das coisas, né? A gente vê a ideia, a gente vê o que Fairy Tail quer contar e com base nisso a gente falar sobre o que estamos achando. Inclusive eu acho que eu vou falar dos episódios aqui no canal, então a gente vai comentar muito sobre a nova temporada ainda, né? Mas é isso que eu queria passar pra vocês, essa mensagem aqui. Se a gente vai falar sobre Fairy Tail, a gente talvez não precise ficar batendo na tecla do poder da amizade, de coisas que foram feitas ruins, porque a gente já sabe que isso é fato e isso vai acontecer. E se a gente for ver as outras coisas, né? Se a gente for ver, talvez a gente falar mais da mensagem do que das cenas, dos episódios, falar dos personagens do que das cenas. Criatividade. Vamos ver o que a gente pode falar sobre essa nova temporada. Como eu falei, eu não tenho muitas expectativas sobre essa nova temporada. Eu acho que vai ser a mesma coisa, só que vai ser uma experiência diferente. E aí, eu não sei se eu já falei aqui no começo do vídeo, porque eu já não lembro mais o que eu tô falando, mas eu até falei assim que eu sou uma pessoa meio crítica, né? Eu falo muito dos mangás, eu prezo pela coerência, eu gosto muito de uma história bem contada. E por que que eu tô fazendo essa exceção com Fairy Tail? Eu acho que muita gente, assim como eu, tem aquela obra de infância, né, que a gente gosta, a gente aprecia, independente de ser bom ou ser ruim, a gente gosta, e a gente meio que trata ela diferente, não tem como ser algo fora do comum, né? A gente sempre tem uma obra que a gente vai tratar com mais carinho do que as outras, porque a gente tem um apego, talvez, por algum momento da nossa vida, etc. Seja o filme, seja... Enfim, acontece. E eu quero fazer essa experiência com o Fairy Tail. Eu quero ver como que vai ser rever algo depois de quase 10 anos, né? Se eu não estiver errado. Ou um pouco menos. Mas é isso, pessoal. Eu quero saber o que vocês acham de Fairy Tail. Comente aqui quais são suas experiências com a obra. O que você acha, o que você tem a opinar sobre isso. E vamos comentar porque em breve lança a nova temporada e eu espero todos vocês aqui. E muito obrigado por me escutarem. Um bom anime a todos e falou!